E vamos falar sobre a evolução dos tratamentos do cancro com a doutora Sónia Rego, médica oncologista, que já está aqui connosco em estúdio, no consultório, e é sempre um gosto recebê-la. Olá, Sra. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Alexandra. Para mim é que é um gosto estar aqui, sem dúvida alguma. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui a participar. Obrigada a nós. E é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, aprendemos sempre muito consigo. Obrigada por este tempo que nos dedica. Sra. Doutora, começávamos com uma visão geral de como os tratamentos contra o cancro têm evoluído nas últimas décadas. Sim, realmente é importante. O cancro ainda não atingimos os 100% de cura, claro. Todos nós sabemos, e há casos que infelizmente não temos tão bons resultados, mas como está a ser mostrado neste gráfico, as últimas estatísticas o que mostram realmente é que desde 2000 até 2023 tem havido uma evolução significativa. Como podemos ver, em 2000 cerca de 50% dos doentes acabavam por ter tratamento, hoje em dia já falamos em 75% dos doentes, o que é muito bom. Claro. Isso tem a ver com uma série de fatores, tem a ver com o avanço na investigação, o avanço nos tratamentos, o avanço também na parte da mutação genética, de conhecermos, tentarmos conhecer melhor o tumor, e daí, se conhecermos melhor o tumor, vamos trabalhar para que hajam medicamentos para combater aquela forma do tumor agir. Portanto, se formos também a ver, há 50 anos atrás o tratamento para o cancro era fundamentalmente cirúrgico, não era muito mais. Quimioterapia era muito pouca usada, radioterapia também ainda não, portanto tem havido grande evolução. Nos últimos anos, principalmente, tem havido, com o avanço de que realmente precisamos conhecer o tumor para atacá-lo da melhor forma, independentemente se é no pulmão. Hoje em dia já acreditamos que, independentemente se o tumor está no pulmão, na mama, no estômago, no cólon, acreditamos muito mais nas suas características genéticas de mutação, as suas mutações, do que propriamente a localização do tumor. Porque mediante as características do tumor, começamos a perceber a forma de agir do tumor, porque tem a ver com as suas características e muitas vezes não a ver com a sua localização, e aí já vários medicamentos têm vindo a ser desenvolvidos baseados nesse fator para atacar o crescimento do tumor. No fundo, o que é que nós queremos? Nós queremos frenar a evolução das células tumorais. E vamos ter a oportunidade de falar mais à frente, há um foco também no doente, não é? Claro. Não só na doença, não só no cancro. Sem dúvida alguma, o doente é fundamental, portanto, nós temos os tratamentos do tumor, que são mais ou menos standardizados hoje em dia a nível mundial, guiamos-nos por guidelines internacionais que vamos sempre adaptando também ao doente que temos à nossa frente. Esses números que também já mostramos também têm vindo a melhorar muito também por causa da literacia que tem vindo a melhorar, por causa da divulgação, por causa de programas como este, e quais eu agradeço sempre ao Porta Canal e ao consultório, nomeadamente, e a Alexandra, que é brilhante também a transmitir, portanto não é só o médico que está aqui a falar, é a forma como a Alexandra transmite, porque abrange um número muito grande de pessoas que, se nós formos falando de sinais e sintomas que devem estar em alerta, conseguem diagnosticar de uma fase mais precoce e daí conseguimos mais sucesso no tratamento. Portanto, aquele gráfico não tem só a ver com a evolução nos tratamentos, tem a ver com esse conjunto de trabalho que é feito por vários mecanismos, não é, que estão a contribuir para que haja uma melhoria. E também nós queremos aumentar a sobrevida, mas queremos também com qualidade de vida, não é? Que isso é fundamental. Agora, como eu já disse algumas vezes, nós
não somos infinitos, somos seres finitos, portanto, no fundo, cada vez mais o que vemos são pessoas a partirem com cancro, mas não do cancro. Eu tenho uma doente minha que agora lembrei-me de contar esse episódio, que ela diz que tem um grupo de doentes oncológicos, uma doente que até já veio cá como testemunha, e que diz assim: doutora, sabe o que é que eu faço? Cada vez que aparece uma notícia que alguém morreu ou atropelado, ou de infarto, ou de outra coisa qualquer, mandamos umas às outras, porque, quer dizer, não é só o cancro que mata, claro. E muitas vezes a pessoa tem cancro e morre de outra coisa qualquer. E os estudos estão a revelar isso cada vez mais. Agora, também interessa qualidade de vida, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O que são as terapias direcionadas, doutora? É justamente, uma vez que temos o tumor, tem havido muita investigação e isso não podemos negar. Nos últimos anos, com o aumento do número de casos oncológicos, tem havido muita investigação na oncologia, não é? Ouve-se falar que novos medicamentos para a oncologia, muito mais até do que de outras doenças. Sim, isso é uma grande investigação. Exatamente, isso também tem a ver com o grande número, o crescente número de doentes oncológicos que tem vindo a surgir. Portanto, houve aí uma paragem um bocadinho na época Covid, porque também se voltou, portanto, há aqui também questões de prioridade, mas mesmo assim, durante o período de Covid, não pararam as investigações acerca do cancro. Portanto, as terapêuticas-alvo e direcionadas têm a ver com o fato do mecanismo de ação que já se vai começando a conhecer de determinado cancro, depois foram formando medicamentos dirigidos para combater, para frenar, para as células tumorais não se multiplicarem. É claro que, como já foi falado aqui algumas vezes, alguns tratamentos têm efeitos tóxicos significativos. Mas tem que haver uma conversa sempre aberta com o médico, como já temos vindo aqui a defender, é fundamental, que é para explicarmos também que muitas vezes na fase de tratamento passam por um período complicado, mas é importante para que haja uma melhoria na sua doença. Muitas vezes até não há, sabe-se que se está a fazer o tratamento, não é para uma cura completa, mas cada vez mais vamos tendo doentes oncológicos crónicos que precisam de tratamento e que vamos ter que ir mediando entre os efeitos laterais e o benefício que vamos dando ao doente. Muitas vezes os tratamentos que damos ao doente oncológico, quando estamos a falar em doenças avançadas, é também para a parte da sintomatologia provocada pelo próprio tumor, mesmo nós sabendo que dificilmente poderemos conseguir a cura. Outras vezes não conseguimos, estamos a propor ao doente um tipo de tratamento com intuito curativo. Portanto, é muito importante o doente conversar com o seu médico e saber exatamente qual é o intuito do tratamento que está. Primeiro, qual é o diagnóstico? É importante haver uma conversa clara, uma confiança também no seu médico assistente. Habitualmente é uma equipa multidisciplinar, portanto não é uma cabeça sozinha a decidir qual é o tipo de tratamento. Portanto, além de termos o tumor, e muito bem como a Alexandra falou, temos que também adequar o tipo de tratamento ao doente que temos à nossa frente, porque se temos um doente muito fragilizado, não me adianta nada estar a dar um tratamento bastante agressivo e o doente ficar ainda mais fragilizado, porque não vai adiantar nada, não é? Portanto, isso tudo tem que ser mediado e também explicado ao doente e os familiares, nomeadamente os cuidadores, que são pessoas que também
estão bastante envolvidas com esta doença E que muitas vezes são afetados Exatamente. psicologicamente, sem dúvida Bastante. alguma. Deixe-me perguntar-lhe o que é imunoterapia, porque nós agora ouvimos muito falar, está a fazer imunoterapia, em que consiste? A imunoterapia tem vindo a ser divulgada, convém referir que não é para todos os tipos de tumor. Não será a primeira vez que um doente entra-nos pelo consultório e diz: doutor, quero fazer imunoterapia, porque ouvi falar que a imunoterapia não é para todos os tipos de tumores, é para determinados tipos de tumores que já têm aprovação, e a imunoterapia, no fundo, vai fazer com que o nosso sistema imunitário, lá está, faz parte das novas investigações, os novos medicamentos que têm vindo a ser descobertos, que para o nosso sistema imunitário reconhecer a célula tumoral como uma célula estranha, e ele no fundo vai atuar, vai ajudar o nosso sistema imunitário a combater a célula tumoral. Portanto, é um grande avanço na oncologia, mas ainda não é para todos os tumores. Portanto, tem havido alguns tumores que até há muito pouco tempo, mesmo metastizados, não tinham tratamento de sucesso, e hoje em dia podemos dizer que com a imunoterapia conseguimos, por exemplo, o melanoma é um desses tumores, mesmo para o pulmão também já conseguimos, estamos a falar de tumores que até há pouco tempo atrás tinham um prognóstico, quando avançados, não é? Quando ou metastizados ou que fossem de tamanho muito grande, tinham um prognóstico que não conseguíamos garantir um tratamento adequado. Hoje em dia, mediante as características do tumor, mas lá está, tem que ser sempre feita a avaliação da parte da mutação genética do tumor e ver, mediante as características, se tem indicação para imunoterapia e qual a imunoterapia que deve ser adequada. Portanto, vê-se muito o conceito de medicina personalizada. Exatamente. E até porque também agora, lá está, estão sempre a sair novidades, não é? Cada vez mais o que estamos a fazer é a imunoterapia associada à quimioterapia. É possível combinar os dois? É possível, e tem-se muitas vezes mais sucesso no tratamento. Agora, temos que adequar ao doente que temos à nossa frente. Isso não pode ser para qualquer doente, porque, obviamente, quanto mais medicamentos tivermos a associar, habitualmente temos mais toxicidade. Portanto, temos que ir gerindo. Mais uma vez, é fundamental, tem havido grande evolução, como os estudos mostram, mas é fundamental haver uma confiança na equipa que está a tratar o doente e uma abertura total para perguntar, para a equipa poder esclarecer o porquê de estar a fazer este medicamento e não o outro que o vizinho ou o familiar está a fazer. E é importante que esse esclarecimento seja feito de uma forma que a pessoa entenda, não é? Exatamente, é por isso que também, e este programa cada vez mais, sem dúvida alguma, eu acho que é o único programa a nível nacional, sem dúvida alguma que é dirigido para a população em geral. Portanto, nós não estamos aqui a falar, poderíamos vir aqui falar do estudo XPTO, que teve uma percentagem, e falar aqui de moléculas com nomes que não interessam. Que não interessam. Claro. No fundo, o que interessa é a mensagem, passar a mensagem que, sim, tem havido grande evolução nos tratamentos, como mostram os estudos, mas cada tratamento tem que ser adequado ao doente e à doença em questão, mediante vários estudos que são feitos. Mas é fundamental haver uma abertura entre o médico, a equipa médica e o doente, para haver uma confiança, porque é muito mais fácil até para ambos os lados, porque é para o doente e seus familiares, mas até para o próprio médico é muito mais tranquilo, porque sabe que, ao estar a propor, às vezes, uma mudança de tratamento, também sabemos que o doente, ao confiar em nós,
sabe que estamos a propor o mais adequado. Claro. Portanto, isso é importante. Portanto, não é uma perda de tempo, é um ganho de tempo que se tem a estar ali a explicar o tempo que for preciso ao doente acerca da doença, do mecanismo, claro, com linguagem sempre que seja... Que está do outro lado compreenda, não é? Claro. E o mesmo faz aqui no consultório. Agradeço imenso, Sra. Doutora. Muito Eu obrigada. É sempre agradeço. bom falar consigo. E consigo. É Obrigada esse seu pelas ar suas sereno palavras. que nos transmite. E como Que eu gosto já de disse, ouvir. Eu estou aqui realmente a escutar. mas lá está, é o seu ar sereno também que nos faz fluir a conversa, porque habitualmente é uma conversa entre nós as duas. Ainda bem. Espero conseguir passar isto aos nossos telespectadores. também não é? é isso que Isso é o espero. principal, é a nossa missão também. Obrigada. Vamos agora ouvir precisamente os nossos Obrigada. telespectadores, as dúvidas de quem nos acompanha, com a sua história e também o seu testemunho relacionado precisamente com a oncologia, porque contamos com a doutora Sónia Rego, médica oncologista, que aqui continua connosco e a quem muito agradeço. Muito obrigada, Sra. Doutora. Vou recordar o número de telefone que deve marcar, porque ainda vai tempo de se inscrever para falar connosco, que é o 22-508-3297. Tem este número disponível. Tem também o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. De igual forma, pode entrar em contacto connosco por escrito. Vamos já ao encontro dos nossos telespectadores, Sra. Doutora, e vamos começar com a Dona Maria Pereira, que liga do Porto, tem 79 anos e quer aqui colocar uma questão. Seja muito bem-vinda ao consultório. Gosto de ouvi-la. Mas não Olá. me corta a chamada. Xaninha, está boa? Muito bem, obrigada. E a Maria Pereira, como está? Estou. E o seu menino? Também está bem, Também obrigada. está? Olha, Muito já crescido. tinha saudades de ver aqui a doutora Sónia. Oh, Um espetáculo de uma médica. é verdade. Obrigada, Dona Maria. É uma Einstein. Faz a ponte de Dom Luís com o doente. Que é uma verdade. Disse tudo certo Por aquilo até que eu tenho agora. observado, Obrigada, Dona observado. Maria. E ainda lhe estou muito grata que há 6 anos me fez andar para Lisboa para ir ver o meu cunhado. Lembro muito bem, Dona Maria. Lembra? Lembro bem dessa Estou história. muito grata, continuo muito grata. Faça, doutora. Obrigada eu pelas suas palavras. Dona Maria. Não tenho que agradecer. A senhora, olha, é uma pena não serem todos como a senhora doutora. Isso é que eu tenho Dona pena. Maria, é sempre um gosto ouvi-la no consultório. Tem uma voz sempre tão bem disposta e tão jovem. E agora vamos à Muito sua obrigada, mas eu já pergunta. estou. Como é que a doutora Porque a gente não Sónia faz nada pode de ajudar namoro. hoje? Vamos lá. Olha, eu queria saber uma opinião, porque não me lembrei se não tinha ido à Rábida. Mas a doutora ainda trabalha lá, acho eu. Sim. Era isto. Muito bem. Eu fui fazer uma colonoscopia, mas ia fazer de rotina. Acabo de fazer, o professor veio ter comigo e disse-me que eu que tinha no intestino uma tipo baixa Maria, eu que não podia tirar, mas que me indicava onde eu devia tirar para ver se não era operada para tirar aquilo fora. Pronto, sim senhora. E eu lá fui. Aliás, marcaram para mais tarde, eu falei com ele, porque ele disse sempre 15 dias isto tem que ser tirado. Pronto. E eu lá fui, lá fiz uma colonoscopia com uma mucosectomia. Para me tirarem aquilo que ele dizia, tem uma bolacha que tem que ser tirada. Acontece que o médico me disse que se viu um bocado aflito para tirar o que estava, portanto, na bolacha, que não é bolacha, que era um pólipo raso, não é? E que estava tão pegado que teve que tirar aos bocados, viu-se aflito para tirar. Pronto. Fez, tirou e mandou para Ipatimulpe. E aconteceu que, eu vou já dizer o diagnóstico que ele disse que a sua doutora já está a ver, não é? E então vinha um adenoma com displasia de baixo e alto grau, mas eu tive uma sorte porque não sangrei. Eles durante 8 dias estavam sempre a ligar cá para casa. E tinha um adenoma, outro, mas com displasia de baixo grau. E ele disse, quando recebeu as análises, que eu que tinha que ser vigiada muito apertadamente, não é? Por causa do alto grau do outro. Fui fazer a segunda e fiz também uma endoscopia, quer dizer, a segunda nele, porque eu já tinha feito outra.
E o que é que acontece? Isto já apareceu melhor, o diagnóstico já dizia, já era diferente, e o doutor disse-me a mim, o professor disse-me a mim, olha, tirei ainda 9 pólipos, eu ia caindo para o lado, ao fim e ao cabo, 9. Pronto. E mandou analisar, e é que eu já estou aqui a fazer uma baralhada. E então dizia que tinha que realmente que ver, e que isto que tinha sorte que o que mandei analisar, que era um adenoma de baixo grau, e que o resto que não tinha tido recidiva. Bom, mas já está marcado outra colonoscopia. Muito bem. Muito bem. Para ver como é que isto Então vamos realmente agora ouvir a evolui. Sra. Doutora. Como? Vamos ouvir agora a Sra. Doutora, Dona Maria. Sim, deixe-me só fazer a outra pergunta, por favor. Muito bem, rapidamente. Eu fico sossegada. É melhor que uma pastilha. Sra. Doutora, acontece, não é que há médicos que não são pontos. A gente está a perguntar a andar violeta. E depois o que é que acontece é que apareceu também, fiz as duas coisas juntas, a endoscopia, e eu fiquei assim um bocado parva, porque dizia assim que eu não percebi, ele também estava com pressa e toca andar. Dizia-me assim, atrofia do epitélio glandular, observada, acentuada. Eu fiquei assim um bocado, porque eu depois nem tive tempo de lhe perguntar O significado. aquilo. Muito O bem. que seria? Vamos por partes então e passar agora a palavra à doutora Sónia Rego. Muito obrigada mais uma vez pela que sua agradeço. participação. Vamos ouvir. Muito obrigada. Sra. Doutora, Obrigada, por favor. eu. Obrigada, Dona Maria, Obrigada, e realmente pelo pelas suas amor. palavras e pela participação. Vocês realmente são um espetáculo. Acerca do que falou do resultado das biópsias, o que me parece é que, sem dúvida alguma, o colega de gastroenterologia orientou de uma forma que está preconizada, repetiu e que já estava melhor. Portanto, o segundo exame já estava melhor, o que é excelente, e mesmo assim pode haver necessidade de ter que fazer daqui a 1 ou 2 anos novo exame, mediante a orientação do exame completo e o colega assim o entender. Quanto à sua dúvida da atrofia que falava no relatório, isso é muito comum, Dona Maria, isso não é nada de maligno. O que acontece é que... Diz que as células estavam-se a desenvolver. Estava-se a desenvolver? Sim. Pronto, mas está a desenvolver, porque está uma atrofia. De qualquer maneira, o que me está a parecer é que a senhora está a ser seguida e vigiada com bastante cuidado. Ou seja, o colega que a está a vigiar parece-me que está a ser bastante zeloso na sua investigação das biópsias que retirou e tanto reavaliação. A atrofia é muito comum, eventualmente poderá ter necessidade de ser reavaliado ou então não, mas não é habitualmente uma lesão pré-maligna, nem é para remover. Portanto, ao que me parece, vai tudo correr bem e a senhora está a ser muito bem orientada. Muito bem. Ora, Ana Maria doutora, Pereira. E já me mandou, quer dizer, já peço desculpa. Diga para terminar, Mas eu por já favor. tenho marcado outra Sim. colonoscopia já para janeiro. Muito bem. Muito bem. Agora, eu perguntei, o que é que eu devia comer para evitar estas coisas? Esta coisa ainda não entendi. Pois, porque não é o comer para evitar. Provavelmente o que a senhora tem é já uma predisposição para ter essas alterações a nível da mucosa do intestino e da mucosa gástrica. Portanto, obviamente que todos nós sabemos, e já foi aqui abordado em alguns outros programas, já abordamos de fatores de risco, nomeadamente a alimentação deve ser o mais saudável possível, sem comidas
Processadas, por processadas, etc. Mas nós sabemos que há muita gente que até cumpre à risca e tenta, sem dúvida alguma, ter uma vida, uns hábitos de vida saudável, e que também surgem alterações. Portanto, não lhe consigo dizer, nem eu, e julgo que ninguém, o que é que poderá fazer para evitar. Provavelmente já há uma predisposição sua. Agora, acredito que a senhora, e uma senhora informada que há alimentos que sabe, gordura, que lhe vai fazer mal, portanto, evitar esse tipo de alimentos. Muito bem. Olha, Maria Pereira, um grande beijinho para si, um excelente fim de semana. Tenho que vir aí outra vez, que eu tenho que fazer outra pergunta. Está bem, da próxima vez tem toda a razão. Temos que ter cá mais vezes a doutora Sónia e fica essa pergunta reservada para a próxima vez, porque temos que aqui ajudar outro telespectador. Um grande beijinho para si, muito obrigada e que corra tudo bem, um excelente fim de semana. Sr. Doutor, e agora temos só aqui 1 minutinho e meio para responder ao Nuno Azevedo, que nos enviou um e-mail que diz o seguinte: muito boa tarde, em 2021 tive cancro do rim de T3 e foi-me retirado o rim. Posso vir a ter noutro órgão? Muito obrigado, Nuno Azevedo. Obrigada a nós por esta questão. Obrigada, Nuno. Poder pode, porque nada é definitivo, não é? Em termos da ciência. Sei que tenho pouco tempo para responder a esta pergunta. De qualquer maneira, a informação que nos deu também não é exaustivo, ou seja, um T3 é a característica, é o que tinha de tumor, mas ele não me deu informação se tinha envolvimento ganglionar, se fez tratamento, se tirou só o rim ou se fez tratamento complementar. Portanto, o que é que deve ser feito? Uma vigilância adequada. Essa vigilância passa por uma avaliação médica pelo menos a cada 6 meses, com exames complementares, que o médico assim o entenda, o oncologista, e também com estudo analítico. E, acima de tudo, queixas, sintomas e sinais que sentir de novo, deve correr a um médico. Ana Azevedo, muito obrigada também pela sua questão. Agradeço a todos os telespectadores e faço das palavras da Ana Maria Pereira as minhas palavras também. Espero vê-la aqui em breve no consultório da doutora Sónia. Muito obrigada. É um prazer, é sempre um gosto recebê-la. Obrigada sempre pela sua simpática ajuda a nós, aos nossos telespectadores, à equipa do consultório do Porto Canal. E ver a retribuição em termos que é conseguido o propósito com que vimos cá. Até uma próxima oportunidade.